Meus nobres amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar nesta oportunidade é o seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha. E mais uma vez estamos aí com uma bela lição que estará sendo tratada em 10 de novembro de 2019. Lição essa que traz o título Rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. É a sexta lição desse quarto trimestre, comentada pelo pastor Osiel Gomes, uma lição de suma importância para a nossa vida. Desde já eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada amigo, de cada companheiro, de cada irmã, de cada irmão que tenha aí se inscrevido no canal. Desde já quero te pedir para você deixar aquele joinha, né? Clique aí no joinha para que possamos aí crescer o canal. Também compartilhe com seus amigos e irmãos para que possamos aí juntos somar para o reino de Deus. Amados, a lição de domingo que vem, ela é de suma importância, onde vai falar da rebeldia de Saul, este homem que foi escolhido, digamos assim, na soberania de Deus, visando dar uma lição para o povo de Israel, que faz um pedido querendo se tornar igual às nações pagãs. Então Saul entra aí no cenário político, né, digamos assim, onde assume aí o primeiro lugar da monarquia em Israel. E agora nós vemos aqui a lição de número 6, falando sobre a rebeldia. O texto áureo, ele está baseado em 1 Samuel, capítulo de número 15 e o versículo de número 23, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então tá aí, né, o pecado de rebelião. Nós vamos ver aí na lição o que é rebelião, o que é rebeldia. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Osiel, por ter comentado de uma forma muito sucinta e trazido para nossos dias a forma como que se dá o pecado de rebelião, de uma forma muito bem explicada e explanada nesta lição. Nós temos aí a nossa verdade bíblica em classe. Ao cristão nascido de novo, não cabe praticar pecado de rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Então é de suma importância nós entendermos isto aí. Nós temos aí a primeira, a leitura bíblica em classe, né? Baseada em 1º livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 17 ao 28. E o objetivo geral da lição. O objetivo é ressaltar que o crente nascido de novo não cabe praticar o pecado de rebeldia. Temos aqui 3 pontos específicos, né? Definir o que é rebeldia e explicar a rebeldia de Saul e caracterizar a liderança sem critérios de Saul. Então é muito importante nós entendermos tudo isso aí para a nossa vida e o nosso relevo espiritual. Nós temos aí agora um homem que foi escolhido por Deus, ou digamos assim, apontado por Deus e escolhido, né, pela nação. A nação vai escolher Saul ali no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, do versículo 19. A seguir nós vamos ver que o povo, eles aprovaram Saul e até gritaram, né? Salve o rei, Deus salve o rei.
E é interessante a nós analisarmos que Deus deu ali provas de que ele poderia ser bem sucedido. Quando ele teve aquela visão dos 3 homens, né? E ali um levando 3 cabritos, o outro levando 3 bolos de pães e o outro levando odre de vinho, né? E nós vemos na lição passada aí que cada uma dessas confirmações representava algo de Deus na vida deles, né? Ou seja, na vida dele. Mas analisando essas aprovações divinas, nós vamos ver que no reinado do rei em Israel, caberia ao rei toda a autoridade sobre a nação. E ali os 3, né, cabritos, quando fala de trabalho, a lição foi bem sucinta em falar que os cabritos ali representavam o trabalho que o rei teria com a nação. Eu vejo aí algo muito interessante, que os 3 cabritos também representam os 3 poderes, né? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Isso estava tudo ali na mão de Saul. Porém, nós vamos ver que Saul ele se tornou um rei materialista. Ou, por que não dizer que ele já era materialista, né? Quando ele perde as jumentas, o seu pai perde as jumentas, a gente observa que ele, para encontrar a jumenta, ele teve coragem de ir até o homem de Deus, consultar o homem de Deus. Haja visto que ele, dele mesmo, não foi a ideia, né? O companheiro dele que estava com ele, o jovem que estava com ele, que deu a ideia de consultar o homem de Deus. Então a gente vai vendo que Saul, ele não tinha nenhum critério de estar buscando a direção de Deus. Mas a partir do momento que ele começasse a reinar, ele tinha que estar buscando a direção de Deus, buscando aí a orientação de Deus, principalmente para assumir aí os 3 poderes que regia a nação e rege qualquer nação, né? Que é o legislativo, executivo e judiciário. Isso tudo estava na mão de Saul. E ali nós vemos também os 3 pães, né? Porque o pão tipifica alimento, provisão, e ele tinha que ter compromisso com a provisão, primeiro da família, segundo da nação e terceiro da religião. Ou seja, ele tinha que promover Deus no meio da nação. E isso não aconteceu. Então nós vamos vendo que a rejeição, a rebeldia, ela começa justamente nos pequenos detalhes. E nós temos aí o odre de vinho. O vinho na Bíblia tipifica a alegria. E a Bíblia diz que quando um justo governa, o povo se alegra. Então, para que o povo de Israel pudesse ter alegria ali na sua trajetória, o rei precisaria estar justo e governar com justiça diante de Deus. E tudo isso nós vamos vendo que Saul falhou. Saul não conseguiu cumprir esses parâmetros que Deus estabeleceu para Israel. Nós vamos ver aqui, amados, na introdução, dizendo assim, nessa lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. Está lá em Oséias capítulo 4 e o versículo de número 16. A Bíblia também mostra que o castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia, né? Então, há um castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. É isso que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Então, nós vamos ver aqui agora a definição de rebeldia. O que é rebeldia? A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, opor-se a uma autoridade
por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Então nós vamos começar aqui agora a ver o que é rebeldia. E a rebeldia, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então é muito importante nós destacarmos isso aqui. E aí a gente vai vendo que a obstinação em excesso, ou seja, a teimosia em excesso. É aquela pessoa que ela já errou, ela já passou por alguns caminhos perigosos, mas ela continua exercendo esta prática por teimosia. Às vezes já foi orientada, às vezes já foi até questionada a respeito daquilo, mas a pessoa coloca na cabeça que aquela visão, aquela atitude é que é a correta. Mas isso nós precisamos levar em considerações o que é certo, o que é errado. Vamos ver agora aqui o aspecto, bíblico para a rebeldia. Algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias 3:23, 31 e 22, aponta a nação como filhos e filhas rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. Então está aqui a raiz, digamos assim, da rebeldia. A pessoa opta por uma vida pecaminosa, a pessoa opta por escolher o mal ao invés de praticar o bem. E é engraçado e interessante também, que a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É justamente porque está relacionado com a rebeldia, porque um dos mandamentos de Deus é nós praticarmos o bem, quando a gente fala no sentido de horizontal, porque o mandamento ele é amar a Deus acima de todas as coisas, ele vem na vertical, e na horizontal é amar o próximo como a ti mesmo. E há uma dificuldade muito grande nos últimos dias em amar o próximo. Nós precisamos pôr isso em prática. Então, o livro de Jeremias traz essas ilustrações aí a respeito da rebeldia de Israel. E Oséias chega a dizer, como está aqui na lição, que o livro, a nação de Israel é comparada com uma vaca rebelde. Uma vaca rebelde, para quem mexe com gado sabe como que é, rebenta a cerca, pula a cerca, vai aonde não pode ir. É um negócio extremamente difícil para lidar. Então isso é importante nós entendermos isso aqui, para que nós não venhamos a cair no pecado de rebeldia. O terceiro ponto vai falar sobre o cristão, sem contar, amados irmãos, que quando nós começamos a andar dessa forma, nós vamos ressuscitando o velho Adão. Apesar de que ele não está morto, ele está amortecido, isso que é o problema. A gente vai despertando ele, a palavra melhor é essa, despertar o velho Adão. E nós temos que mortificar todos os dias a nossa velha natureza. Mortificar em Cristo Jesus e deixar que Cristo comece a reinar na nossa vida. Então a velha natureza, qualquer momento ela pode ser despertada e nós temos que tomar cuidado. O cristão e a rebelião, que é o terceiro ponto do primeiro tópico. Então vai falar sobre o cristão e a rebelião. Entretanto, eu marquei aqui, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se à autoridade quando as prioridades da justiça estão em risco e quando a violação aos princípios bíblicos. Aqui a gente começa a dar um norte para o que é rebelião e também para o que é, na verdade, você também não aceitar aquilo que é errado. Às vezes nós, se não tomarmos cuidado como liderança, nós temos a tendência de querer levar o povo a concordar com tudo que nós fazemos, a concordar com tudo que nós achamos que é certo.
Porém, nós temos que tomar cuidado para ver se aquilo que nós achamos que é certo não está ferindo os princípios bíblicos e também os princípios de viver numa sociedade. Então, isso é importante, porque às vezes, né, nós tomamos por base alguns versículos, até mesmo isolado, para levar o povo como nós bem entendemos. E isso não é bom para o reino de Deus. É por isso que Jesus, quando ele começa o seu ministério, um dos ensinamentos que ele deixa bem claro para os discípulos e para nós é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a verdade não aprisiona, a verdade não cativa. Então isso é importante. Nós temos que lembrar que, primeiro, Jesus nunca considerou dono dos discípulos e daqueles que os acompanhavam. Uma certa feita, até Pedro mesmo questionou, quando Jesus começa a ensinar a verdade, que alguns começam a ir embora, Jesus não preocupou, ele disse: não, se quiser ir, pode ir também. Só que o que segurou Pedro e os demais discípulos junto com Jesus não foi a obrigatoriedade, não foi a imposição, foi a palavra. Olha que Pedro vai dizer dessa seguinte forma: para quem iremos nós? Ele não disse para onde. E hoje, muitas das vezes, quando nós partimos para a obrigatoriedade de algumas coisas que a gente acha que é certo, mas biblicamente não tem fundamento, as pessoas começam a procurar para onde elas vão. Mas quem está firmado na palavra, ela já muda a pergunta. Olha que Pedro diz: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então aqui tem algo muito importante. Nós temos que estar abalizado na palavra. Na palavra. A gente pode observar que nenhum animal, ele pula para outro pasto se ele tiver pasto suficiente para ele alimentar. Então, a primeira coisa que nós devemos preocupar é com isso aí. E é interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele traz algo muito importante para nós, né? Quando ele fala aos irmãos de Colosso, né? Ele traz algo muito interessante a respeito de como é que nós temos que analisar a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui a partir do versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando inchados na sua mente carnal, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo o alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vós sujeitais às ordenanças: não toques, não proves, não manuseis. As coisas todas perecem pelo uso, segundo mandamentos e doutrinas dos homens. Tais coisas têm, de fato, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para satisfazer a carne. Então nós vamos ver aí que as pessoas não preocupam se a igreja, a membresia está servindo a Deus. As pessoas às vezes preocupam se eles estão agradando a vontade sua. Ou seja, estando agradando a mim, tá bom demais, não importa. E a liderança tem que tomar cuidado com isso. Nós que estamos na frente, nós não podemos estar ali simplesmente para que as pessoas venham fazer a nossa vontade. Mas a nossa maior preocupação é levar o povo a fazer a vontade de Deus.
Note-se que o problema maior de Saul foi não fazer a vontade de Deus, foi não obedecer a Deus. Não era nem questão dele obedecer Samuel. Não, quando a gente vai vendo aí a história, a gente vai ver que ele poderia até ter oferecido sacrifício. Deus não importaria dele oferecer o sacrifício, se antes ele tivesse obedecido. E é interessante a gente fazer esse paradoxo, porque a obediência ali não estava na questão de Samuel, estava na palavra de Deus. Qual foi a ordem? Mata todos os amalequitas, não deixa nenhum vivo, mata todos os animais, sacrifica toda a cidade. E aí Saul começa a falhar. Por quê? Às vezes a tendência nossa é agradarmos a nossa carne, o nosso ego. Então nós devemos tomar cuidado com isso, para que nós não venhamos a agradar a nós mesmos. Aí nós temos aqui agora o segundo tópico, vai falar sobre a rebeldia de Saul. Saul não cumpria com a ordem divina. Então aqui vai falar aqui sobre aquilo que nós acabamos até de mencionar. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou, por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Então os amalequitas estavam passando por um processo chamado julgamento divino. Não podia deixar nada para trás. Mas Saul, ele falou, não, eu preciso analisar essa recomendação. Eu preciso dar um jeitinho aqui nessa ordenança, porque tem algo aqui que pode ser útil para mim. E aí nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque tem coisas que parece que é útil para nós, mas não é. Tem coisa que parece que vai trazer benefício para nós, mas não traz. Então nós vamos ver aqui, ó, qual que foi a atitude dele. Ele poupou o rei, poupou os melhores dos rebanhos, né? Trouxe ali para o arraial, né? Deu uma moitada ali, mas de Deus nada se esconde, né? E ele deixou com vida também o rei Agag. Ou seja, a ordem de Deus era para executar todos, mas ele falou, tem coisa aqui que dá para... Deus não vai... Aí nós temos que analisar bem que a nossa atitude, tudo aquilo que Deus nos pede, tudo aquilo que Deus nos orienta, nós temos que fazer na íntegra. Então o problema não foi em ele oferecer o sacrifício, não. Ele poderia oferecer o sacrifício a hora que quisesse, no dia que quisesse, mas ele não obedeceu. Segundo, a ordem era esperar Deus dar a ordem para ir para a guerra. Ele foi antes. Ele não esperou o momento certo. Ou seja, ele antecipou as coisas. Amados, nós temos que tomar cuidado com essas antecipações, para que nós não venhamos a ficar preso em uma atitude que tomamos por antecipação. Aí nós temos aqui agora o segundo tópico, que vai falar assim: Deus se arrependeu em relação a Saul. Deus se arrepende? Será que Deus se arrepende? Aí nós vamos ver aqui que a palavra arrepender, ela é oriunda do hebraico nasham, que significa sentir profundamente, lamentar. Então Deus não se arrepende, Deus ele muda de atitude. Deus ele lamenta por a pessoa perder a oportunidade. A palavra arrepender-se é como que na questão para Deus, né? Nós aqui temos uma visão, uma conectividade totalmente diferente do arrependimento que a Bíblia se relaciona com Deus. Quando Deus, ou aparece na Bíblia a palavra Deus se arrependeu,
Deus estava dizendo, é uma pena que não era isso que eu queria. Eu lamento porque não é esta conclusão que eu determinei para a nação ou para a vida de uma pessoa. Então aqui, o arrependimento de Deus é mais como que Deus estava dizendo: a minha relação com você poderia ser totalmente diferente, mas você optou para as coisas erradas. Então, amados irmãos, é interessante nós entendermos isso aí para que nós venhamos a ter sucesso na nossa trajetória. E o interessante é que aqui Samuel ele vai chamar a atenção, né, que Deus não tem prazer no sacrifício, mas na obediência. Então isso dá a entender e fica claro que o sacrifício para Deus não tem tanta importância. O que mais vale para Deus é a obediência. E aí Jesus ele resume isso dizendo: vigiai e orai. Então a vigilância ela está acima da oração. Quando nós vigiamos e atentamos para tudo que está acontecendo na nossa volta, a nossa oração surge efeito, porque ela vem com a vigilância. Ou seja, a vigilância ela tem que estar acompanhada da oração. Só a oração não resolve. Precisamos estar vigilante também. Terceiro ponto aí do segundo tópico, a rebelião como pecado de feitiçaria. Então é algo muito interessante. Nós vamos ver aí que a rebelião ela é considerada como um pecado de feitiçaria. Por quê? Nós vamos ver que aí o escritor usa até a palavra porfiar. O que é porfiar? É teimar, é insistir no erro, é persistir na atitude. Então isso é de suma importância nós entendermos isso. Isso vale, amados irmãos, para muita coisa, né? Por exemplo, nós como liderança, às vezes nós tomamos uma atitude ou tomamos algumas medidas que muitas vezes não vai servir de proveito nenhum para os liderados. E aí nós persistimos, nós insistimos e às vezes não dá certo e nós tentamos ainda forçar para que dê certo, porque o meu ego ele vai ser massageado com as positividade do resultado daquilo que eu espero. E quando isso não acontece, eu fico extremamente magoado e vou insistir para que isso venha a sair conforme eu quero. Então isso pode se caracterizar também como rebeldia para com Deus, que muitas vezes nós não pedimos orientação de Deus para tomar alguma decisão e quando tomamos queremos que funcione. E depois que não funciona, aí nós queremos forçar para funcionar para que nós não venhamos ficar envergonhados, né? Uma das coisas que nós aprendemos com Saul é que ele não tinha humildade suficiente para assumir os seus fracassos, para assumir as suas falhas. E isso nós vamos ver que Davi, ele fez isso muito bem, né? Assumindo as suas falhas, assumindo os seus fracassos, assumindo as suas dificuldades em relação a Deus. Então nós precisamos, amados irmãos, entender que quando nós assumimos as nossas falhas, assumimos as nossas responsabilidades como pessoas que dependem de Deus realmente para executar a obra do Senhor, fica fácil de nós lidarmos com a situação e Deus também se agrada disso. Aí nós vamos ver que a insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa dele se opor ao lugar de Deus. Ou seja, eu não preciso obedecer a Deus na íntegra. Eu posso fazer do meu jeito que vai dar certo, né? E aí nós vamos ver, amados irmãos, que era como regra, era como se fosse regras de guerra. Ou melhor dizendo, que as regras para ir para um combate, as regras para oferecer sacrifício,
As regras para poder exterminar partia dele mesmo. Ou seja, eu que estou na frente, eu que mando, eu que desmando. Mas ele esqueceu que isso, amados irmãos, feriu diretamente a Deus, porque a glória que pertence a Deus, nós não podemos tomar para nós. A glória que pertence a Deus, nós não podemos tomar para a nossa vida. Se nós estamos diante de um rebanho, é pela misericórdia de Deus, não é por mérito nosso, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos capazes, não. É porque realmente Deus tem sido misericordioso para conosco. Note que a Bíblia deixa bem claro que tirou Saul de um lugar humilde, de uma família humilde, de um lugar, amados irmãos, que às vezes, na ótica humana, ninguém olharia para ali, mas Deus olhou. Deus deu essa oportunidade. Então nós precisamos aprender a viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina e de acordo com as oportunidades que Deus nos dê e também ali aproveitar as oportunidades. E aí nós começamos a ver, amados irmãos, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. De fato, Lutero estava certo quando disse: diante da palavra eu, é que tenho que me render. Diante da palavra eu, tenho que me render. Diante da palavra de Deus, é eu que tenho que me render. Diante da ordem de Deus, é eu que tenho que me render. E aí, amados irmãos, a gente pode observar que há uma facilidade muito grande de nós acharmos que nós somos capazes e temos autoridade sobre tudo e sobre todos, quando esta vem da parte de Deus. Nenhum de nós podemos tomar esta glória para si. O próprio Deus, quando começa a promulgar a lei para Moisés, ele vai dizer: a minha glória não darei a outrem, a minha glória não divido com ninguém. Então nós precisamos entender isso aí. Se você está tendo sucesso, se a tua congregação está tendo sucesso, se o lugar onde você preside está tendo sucesso, primeiro é Deus. Se não está tendo muito sucesso, reavalie as atitudes, olhe as atitudes, para que você venha a entrar pelo caminho da palavra de Deus e Deus vai abençoar. O apóstolo Paulo fala que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Então nós precisamos entender isto aí, para que nós venhamos a ter sucesso na nossa vida, tanto espiritual quanto ministerial. Então, as coisas não funcionam muitas vezes do jeito que nós achamos que deve funcionar, se não pautarmos de acordo com a palavra de Deus. Saul, terceiro tópico, um líder sem critérios. Saul não sabia esperar. Então, Saul aqui, nós vamos ver que ele era impaciente. Saul é o que se chama hoje de pessoa ansiosa. Amados, quantas pessoas têm tido dificuldade para poder fazer ou cumprir o chamado por causa da impaciência? Não sabe esperar. Nós vamos ver que o povo de Israel pagou caro por isso, não soube esperar o momento